Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico, capítulo 26. Não fareis ídolos, não levantareis imagem ou estela, e não colocareis em vossa terra pedras trabalhadas para vos inclinardes diante delas, pois eu sou Yahvé, vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis meu santuário, eu sou Yahvé. Se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará os seus produtos, a árvore do campo os seus frutos, e a debulha se estenderá até a vindima, e esta até a semeadura. Então comereis o vosso pão até vos fartardes, e habitareis em segurança na vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Voltar-me-ei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei a minha aliança convosco. Depois de vos terdes alimentado da colheita anterior, tereis ainda de jogar fora a antiga, para dar lugar à nova. Estabelecerei a minha habitação no meio de vós, e não vos rejeitarei jamais. Estarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, pois sou eu, Yahvé, vosso Deus, que vos fiz sair da terra do Egito, para que não fosseis mais os servos deles. Quebrei as cangas do vosso jugo e vos fiz andar de cabeça erguida. Nós, povo de Deus, só não somos melhores, só não estamos melhores porque não damos ouvidos à voz de Deus. Quantas pessoas têm suas Bíblias em casa e simplesmente tiram para passar um pano e volta para o lugar? Ah, vou tirar a poeira. Não, não é para tirar a poeira. É para ler, ver o que está escrito, ver o que Deus quer de nós, ver o que Deus tem para falar para nós. Ah, fica aberto no Salmo 23, fica aberto no Salmo 91. Não serve para nada, só para juntar poeira. Você fecha, já vê que aquela parte aberta, porque muito tempo aberta, mas você vai ver o quê? A parte do 23, do 91, amarelada, suja, e as outras partes limpas. E daí, eu pergunto, o que está escrito no Salmo 23? Ah, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, e o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o resto? Cadê o resto? As outras coisas, os outros versículos, onde estão? No papel. Não, tem que estar na nossa mente, lembrar sempre, no nosso coração, para adoração. Mas, se não ouvirdes e não praticardes todos estes mandamentos, e rejeitardes os meus estatutos, desprezardes as minhas normas, e quebrardes a minha aliança, deixando de praticar todos os meus mandamentos, então eu farei o mesmo contra vós. Porei sobre vós o terror, o definhamento e a febre que consomem os olhos e esgotam a vida. Debalde semeareis a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós, e sereis derrotados pelos vossos inimigos. Vossos adversários vos dominarão, e vós fugireis sem que haja alguém a vos perseguir. E se, apesar disso, não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Quebrarei o vosso poder orgulhoso, e vos farei o céu como de ferro e a terra como de bronze. Vossa força se consumirá inutilmente. Vossa terra não dará mais os seus produtos, e as árvores do campo não darão mais os seus frutos.
Se vos opuserdes a mim e não me quiserdes ouvir, agravarei estas pragas sobre vós 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Soltarei contra vós as feras do campo, que matarão os vossos filhos, reduzirão o vosso gado e vos dizimarão, a ponto de se tornarem desertos os vossos caminhos. E, se, apesar disso, ainda não vos corrigirdes e vos obstinardes em resistir-me, também eu vos serei contrário, e ainda vos farei 7 vezes mais pior por causa dos vossos pecados. Farei vir contra vós a espada, que vingará a minha aliança, e quando vos refugiardes nas vossas cidades, enviarei a peste no meio de vós, e sereis entregues em poder do inimigo. E quando eu vos tiver retirado o sustento do pão, 10 mulheres poderão cozer o vosso pão num só forno, e vos entregarão este pão medido, e comereis, e não vos fartareis. E se, apesar disso, ainda não me ouvirdes e continuardes a vos opor a mim, eu me oporei a vós com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais pelos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos, e comereis a carne das vossas filhas. Destruirei os vossos lugares altos, desfarei os vossos altares de incenso, lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos ídolos, e vos rejeitarei. Reduzirei as vossas cidades a ruínas, devastarei os vossos santuários, e não aspirarei mais os vossos perfumes de agradável odor. Eu mesmo devastarei a terra, e se espantarão os vossos inimigos que a vierem habitar. Quanto a vós, eu vos dispersarei entre as nações, desembainharei a espada contra vós, e farei da vossa terra um deserto, e das vossas cidades ruínas. Então a terra cumprirá os seus sábados durante todos os dias da sua desolação, enquanto estiverdes na terra dos vossos inimigos. Então a terra repousará e poderá cumprir os meus sábados. Repousará durante todos os dias de sua desolação, o que não aconteceu nos vossos dias de sábado, quando nela habitáveis. E no meio daqueles que dentre vós sobreviverem, farei vir o terror ao seu coração, quando se encontrarem na terra dos seus inimigos, perseguidos pelo ruído de uma folha seca, fugirão como se foge diante da espada, e cairão ainda que ninguém os persiga. Tropeçarão uns nos outros, como se estivessem diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não podereis permanecer diante dos vossos inimigos. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. Aqueles dentre vós que sobreviverem serão consumidos na terra dos seus inimigos por causa das suas iniquidades. É também por causa das iniquidades dos seus pais, acrescidas às deles, que virão a perecer. E confessarão então as suas iniquidades, bem como as iniquidades dos seus pais, faltas cometidas por infidelidade para comigo, e ainda mais por oposição a mim. E eu também serei contrário a eles, e os conduzirei à terra dos seus inimigos. Então o seu coração incircunciso se humilhará, e farão expiação pelas suas faltas. Lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e igualmente me lembrarei da terra. E a terra abandonada por eles cumprirá os seus sábados, enquanto permanecer desolada com a partida deles. Eles, contudo, deverão expiar a sua iniquidade, visto que rejeitaram as minhas normas e desprezaram os meus estatutos. Contudo, não será apenas isto, pois ainda que estejam na terra dos seus inimigos, eu não os rejeitarei, e não os aborrecerei a ponto de romper com eles e de invalidar a minha aliança com eles, pois eu sou Yahvé, seu Deus.
Lembrar-me-ei em favor deles da aliança feita com os seus antepassados, que fiz sair da terra do Egito, à vista das nações, a fim de ser o seu Deus, eu mesmo, Yahvé. São estes os estatutos, as normas e as leis que Yahvé estabeleceu entre si e os israelitas no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Tudo o que Deus falou aqui aconteceu. Quando? Quando Nabucodonosor veio e levou Israel cativo, ficando na Babilônia 70 anos no cativeiro. Por quê? Desobediência, rejeição a Deus, tudo bem explicado, tudo bem detalhado. Capítulo 27. Yahvé falou a Moisés e disse: Fala aos israelitas e dize-lhes: Se alguém quiser cumprir um voto a Yahvé relativo ao valor de uma pessoa, um homem entre 20 e 60 anos, será avaliado em 50 ciclos de prata, ciclo do santuário. Se for uma mulher, a avaliação será de 30 ciclos. Entre 5 e 20 anos, o homem será avaliado em 20 ciclos e a mulher em 10 ciclos. Entre 1 mês e 5 anos, o homem será avaliado em 5 ciclos de prata e a mulher em 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, o homem será avaliado em 15 ciclos e a mulher em 10 ciclos. Se aquele que fez o voto não tiver condições para atender a esta avaliação, então apresentará a pessoa ao sacerdote. Este fará a avaliação, que será de acordo com os recursos daquele que fez o voto. Em se tratando de animais, daqueles que se oferecem a Yahvé, todo animal que se oferece a Yahvé será coisa sagrada, não poderá ser trocado nem substituído, quer seja o bom pelo mal, quer o mal pelo bom. Se substituir um animal por outro, tanto o primeiro como o segundo serão coisas sagradas. Em se tratando de animal impuro, que não se pode oferecer a Yahvé, qualquer que seja, será levado ao sacerdote, e este fará a avaliação do animal, declarando-o bom ou mau, e de acordo com a avaliação, tal será o seu preço. Porém, se desejar resgatá-lo, acrescentar-se-á a avaliação mais 1/5 do seu valor. Se alguém consagrar sua casa a Yahvé, o sacerdote fará a avaliação dela, se é de alto ou de baixo preço. Segundo a avaliação do sacerdote, tal será o seu preço. Contudo, se o homem que fez voto da casa desejar resgatá-la, acrescentará a avaliação 1/5 do seu preço, e ela será dele. Se um homem consagrar a Yahvé um campo do seu patrimônio, a avaliação dele será feita de acordo com o seu produto, na proporção de 50 ciclos de prata por meio almude de cevada. Se consagrar o campo desde o ano do jubileu, permanecerá esta avaliação. Porém, se o consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o preço dele de acordo com os anos que ainda restam para chegar ao jubileu, e será feita uma dedução no preço da avaliação. Se desejar resgatar o campo, acrescentará a avaliação 1/5 do seu preço, e o campo será seu. Se não resgatar o campo, mas vendê-lo a outrem, cessará o direito de resgate. No ano do jubileu, aquele que adquiriu o campo deverá deixá-lo, e o campo será coisa consagrada a Yahvé, como se fosse votado ao anátema. A posse passará do homem para o sacerdote. Se alguém consagrar a Yahvé um campo que adquiriu, mas que não faz parte do seu patrimônio, o sacerdote calculará o preço do campo de acordo com o tempo que ainda resta até o ano do jubileu, e aquele que o consagrou pagará a importância no mesmo dia, como coisa consagrada a Yahvé. No ano do jubileu, o campo voltará ao que o vendeu, aquele que tem a posse da propriedade da terra. Toda avaliação será feita em ciclos do santuário, sendo que 20 geras valem um ciclo. Ninguém poderá consagrar o primogênito de um animal, visto que ele já pertence a Yahvé.
quer seja de gado miúdo ou graúdo, já pertence a Yahvé. Mas se for de um animal impuro, poder-se-á resgatá-lo pelo preço da avaliação, acrescido de 1/5 do seu valor. Se não for resgatado, será vendido pelo preço da avaliação. Contudo, nada do que alguém consagra a Yahvé por anátema pode ser vendido ou resgatado, quer seja homens, animais ou campos do seu patrimônio. Todo anátema é coisa santíssima, que pertence a Yahvé. Nenhum ser humano votado ao anátema poderá ser resgatado, será morto. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da terra como dos frutos das árvores, pertencem a Yahvé. É coisa consagrada a Yahvé. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, acrescentará 1/5 do seu valor. Em todo o dízimo de gado, graúdo ou miúdo, a 10ª parte de tudo o que passa sob o cajado do pastor é coisa consagrada a Yahvé. Não se deve observar se é bom ou mau, e não se fará substituição. Se isto se der, tanto o animal consagrado como aquele que o substitui serão coisas consagradas sem possibilidade de resgate. Estas são as ordens que Yahvé deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Terminamos o livro de Levítico. Leis que Deus deu para Moisés no Monte Sinai. 40 dias Moisés ficou no Monte Sinai ouvindo a voz de Deus, recebendo as instruções, as informações de Deus. O livro de Gênesis, alguma coisa de Êxodo, porque Moisés sabia de uma parte da história, mas não sabia da outra. Então Deus contou toda a história para ele desde o nascimento dele. E agora então Deus dá as leis. Tudo para que o povo seja feliz na presença de Deus, o que não acontece até hoje. E Deus fala: fiquem na minha presença, obedeçam os meus mandamentos e tudo irá bem para vocês. Do contrário, uma folha caída no chão, uma folha seca, soprada pelo vento, será seu inimigo e vocês fugirão dela como se foge de vários soldados de um exército, por exemplo.